O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com o programa Aliança com você para contar um testemunho diferente. Esse testemunho é do livro da pastora Érica Leite, o lançamento dele. Aqui você vai ver algumas cenas, algumas coisas que vão acontecer, mas você vai ver tudo completo num programa especial que a gente vai gravar só para você. Eu só te adianto que esse sonho nasceu no coração de Deus e agora está aqui à sua disposição. É só você passar aqui na livraria ou entrar em contato com a pastora e adquirir o seu. Érica, só para dar um oi para o pessoal que está em casa assistindo Aliança com você, como é que é estar aqui no lançamento do seu livro? Para mim é uma alegria assim, muito grande, é uma concretização de um chamado de Deus. A gente vê que o Senhor ele dá continuidade ao chamado e ao ministério que Ele tem em nossas vidas. Então, eu sou assim, muito grata da forma que tudo aconteceu, da forma que tudo começou. E eu só tenho que agradecer. Eu estou assim, sem palavras. Eu jamais imaginava que estaria vivendo esse sonho que eu estou vivendo hoje. É lindo. Gente, vocês vão acompanhar tudinho no programa. Não perde não. E vai ter mais um montão de cenas aqui para você também. Até lá. Olá, pessoal. Eu nem preciso falar qual vai ser o tema do programa de hoje, né? Pois é. Se fosse para eu dar um nome para esse programa, eu acho que a gente poderia chamar de sonho. Na verdade, realização de um sonho. A gente contou há pouco tempo atrás o testemunho da pastora Érica Leite, a história de vida dela. Mas hoje a gente vai contar a história de um sonho. E como vocês viram ali, essa semana o programa Aliança com você acompanhou o lançamento do primeiro livro da pastora Érica Leite. Eu tenho certeza que o primeiro de muitos. Mas a gente vai contar aqui como esse sonho nasceu, como começou. Porque eu achava que tinha começado agora, esse ano, com o convite. Mas não, é algo muito maior. O Senhor vem preparando isso há muitos anos na vida da pastora. E hoje esse sonho se tornou realidade e está pronto para você que está aí do outro lado poder ter acesso também. Oi, pastora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada por ter cedido a oportunidade de nós sermos a equipe que estava lá com você num dia tão importante, num dia que vai marcar não só a sua vida, mas a vida de muitas e muitas e muitas mulheres. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu creio que a televisão, né, a internet, ela é um meio de comunicação de Deus, se ela souber ser usada para alcançar vidas aonde às vezes nós não podemos ir, né? Então o alcance do Evangelho se torna assim espetacular quando nós a sabemos a usar como uma ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas, né? É verdade, exatamente isso. E aqui a gente contou da outra vez a sua vida, mas hoje não, hoje a gente vai contar a vida do livro, né? Do seu livro, tá aí na mão dela, gente, olha só. É o primeiro livro da pastora Érica Leite, o primeiro de muitos livros. E agora que a gente vê ele assim, no dia do coquetel tinha aquele monte lá de livros maravilhosos, que vocês estão vendo aí a cena. Quando a gente vê assim o livro pronto, a gente não imagina a história que tem por trás dele. Verdade. Como que tudo isso começou? Como que nasceu esse livro? Então, eu falo que o livro é o meu filho em papel, é meu primeiro filho em papel. E é interessante, Carol, porque tudo iniciou mais ou menos em 2007. Eu ainda morava nos Estados Unidos, eu tinha acabado de sair do Ministério de Louvor e ingressar no Ministério da Palavra, quando eu e umas amigas da igreja resolvemos participar de uma conferência de mulheres que estaria acontecendo em Nova York, muito grande na época. Quem liderava era a Taffy Dollar, que é a esposa do pastor Creflo Dollar, que tem muitos livros escritos. Ela é uma mulher assim, muito conhecida. Eu lembro que a Joyce Meyer iria pregar. E esse congresso iria acontecer, essa conferência de 2 dias iria acontecer no Madison Square Garden, Nova York. Ou seja, algo assim muito grande. Grandioso, onde famosos gravam seus DVDs, né? Então é uma produção maravilhosa. Então,
colocamos a mochilinha nas costas, eu e um monte de irmãs, alugamos um hotelzinho assim bem barato, aquela coisa mesmo de aventura. E nos inscrevemos para essa conferência e fomos. Quando eu cheguei naquele lugar, era algo assim, fora da realidade, é um outro nível. Então, quando eu bati o olho naquilo tudo, o que me chamou a atenção não foi a grandeza da realização do evento, mas das mulheres que estavam lá. Por quê? Porque até mesmo aqui no Brasil, você cresce dentro da igreja, você tem a referência do homem preparado para o ministério. Você vê, são os homens doutores da palavra, teólogos, psicólogos, formados. De uns anos para cá que você tem visto mulheres se preparar na formação para exercer a função com excelência. Então, naquela época, ou seja, quase 10 anos atrás, eu tinha essa imagem de homem, né, do homem preparado. A nossa igreja levava grandes homens daqui do Brasil para ensinar a palavra, mas eu não tinha noção que a mulher podia alcançar isso, né? Então, quando eu cheguei lá, eu vi a Joyce Meyer pregando, a Taffy Dolla, outras pregadoras, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que alimento é esse que essas mulheres estão nos dando? Eu lembro que cada intervalo eu andava naqueles corredores e tinha aqueles estandes, aquelas mulheres assinando seus livros, e ali eu falei, Senhor, eu quero ser uma mulher assim. Eu quero escrever um livro. Senhor, eu quero ser uma mulher eloquente, eu quero ser uma mulher sábia na sua palavra. Então, quando acabou aquele evento, eu voltei para Boston, decidida a escrever um livro. Vou escrever. E o tema do livro nasceu naquela conferência. Olha. Eu ouvi A Mulher Cristã e o Mundo Moderno, 10 anos atrás. Eu assim, meu Deus, que tema, né? O que é? O que é a mulher cristã no mundo moderno? Tudo bem, vi tudo aquilo, voltei para Boston e eu falei, vou escrever um livro. Eu lembro que eu sentei, liguei, né? Falei, naquela época eu nem tinha computador, laptop, peguei a caneta, né? Vou escrever. Não saiu uma palavra. Não fluiu nada. Por 3 vezes eu sentei para tentar escrever, depois eu tinha comprado um laptop, não saía uma palavra. Aí eu me frustrei, né? Falei assim, acho que foi a empolgação, que é o que acontece com muitas pessoas. A gente inicia um ministério e se empolga com tantas coisas que a gente quer dar, né, continuidade. Então, o que eu falei? Eu vou simplesmente, eu vou colocar na gaveta. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse sonho na gaveta e fui viver os outros planos de Deus para minha vida. Continuou o seu ministério, Continuei. Continuou a vida normalmente, né? Mas esse desejo ficou guardado. Ficou guardado. Então eu fui me dedicar às outras áreas, né? À pregação do evangelho, a fazer seminários, a aprender a palavra. Me apaixonei pela área de ensino, que é uma das coisas que hoje eu mais trabalho na igreja. E eu engavetei esse sonho do livro. E isso ficou engavetado por quase 10 anos, né? Foi. Na verdade, hoje a gente vendo assim, a gente pensa que ficou engavetado, mas se a gente parar para pensar, não ficou engavetado, porque pelo que eu conheço da sua história, você foi vivendo o que está escrito aí, não é? Eu li um pedaço do livro, já li uma boa parte, tô doida para terminar, tô doida para chegar ao final de semana para eu terminar a leitura, mas você foi vivendo, o Senhor foi preparando isso na sua vida, né? Foi isso que eu entendi. Porque o que aconteceu? Fui vivendo outros planos, fui vivendo outras verdades de Deus para minha vida. Até que esse ano de 2016, eu fui convidada para ir para ministrar numa conferência de mulheres, né, lá em São Luís, no Maranhão. E eu fui, quando eu estava lá, eu recebi uma profecia que me tirou o chão, porque eu não esperava. Eu estava vivendo outras situações na minha vida, muita dificuldade, muito problema, e você tem aquela ligação assim, Deus vai falar naquilo que você está vivendo. Né? E essa irmã te falou isso. Enquanto a gente vai contando, as pessoas vão vendo em casa algumas cenas do que aconteceu no lançamento, para que elas tenham uma ideia de como foi, Verdade. do cuidado de Deus com a sua vida.
Mas enquanto você vai contando como foi toda a trajetória do livro, a gente vai passando algumas cenas do lançamento. Legal. Mas aí essa irmã te falou isso? Foi uma pastora, a gente é a pastora da igreja, pastora Elizabeth, um grande beijo, que ela continue uma mulher muito usada pelo Senhor, e ela foi me levar para almoçar. E eu vi que ela estava toda assim, né, não sabia o que falar, ela não me conhecia pessoalmente, né, só mesmo pelo blog. E ela falou, pastora, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Eu falei, entrega, pastora, entrega. Ela falou assim, olha, Deus está te dando um livro. Aquilo tirou meu chão. Eu falei, um livro? E a minha situação que eu estava vivendo, nem cabeça para escrever livro. Na hora você não lembrou do desejo eu de lembrei, 10 anos atrás? mas eu nunca imaginava que seria o momento. Por quê? Olha como que são as coisas de Deus. O momento que eu estava vivendo, livro, você precisa de atenção, você precisa de quietude, você precisa estar com a alma, né, aquietada. E pelo contrário, eu estava com a alma toda não perturbada, mas estava vivendo momentos não de quietude. Nós estávamos vivendo assim situações muito difíceis na vida, no ministério, principalmente no ministério. Nós estávamos vivendo assim muita luta, que eu pensei, um livro agora, nesse momento? Como assim, Senhor? Como assim, Senhor? Mas aquilo me acendeu, eu falei, meu Deus, e eu fiquei assim, amém, recebi aquela palavra. Voltei para Minas, continuei, né, minha vida, falei, amém, se for a vontade do Senhor, vai acontecer. 2 semanas depois, eu estava tomando café da manhã com meu esposo, e eu recebi uma mensagem da editora AP Books, um grande abraço para todos que trabalham na editora, e eles mandaram uma mensagem falando assim, pastora, nós gostaríamos de saber se você tem algum interesse em escrever um livro. Olha só. Ah, meu Deus. Eu falei, Senhor, eu não estou acreditando, é para agora. Foi aí que aquilo mexeu comigo, eu chorei muito, né? E eu fui para o quarto, eu fui orar, falar, Deus, agora um livro, o Senhor está me dando. Por que agora? E o Senhor falou comigo, agora você tem experiência para escrevê-lo. Uau! Há 10 anos você não tinha. Eu plantei a semente, plantei o tema, mas a caminhada te daria o conteúdo. Glória a Deus. E foi realmente, o que eu escrevi aqui foi a caminhada. O que você viveu. O que eu vi. Isso é uma coisa muito real, né? Às vezes o Senhor fala muito ao coração, principalmente de pastores, daqueles servos que buscam se achegar mais a Ele. O Senhor vai falando um pouquinho a cada dia, vai permitindo que essas pessoas vivenciem isso. E muitas vezes as pessoas não sabem para quê. E aí agora você está mostrando para muitos deles que é possível. Está aqui o livro, olha, o Senhor fez comigo, pode fazer com você. A AP Books é uma editora cristã, né? Isso. O pastor Enéas está à frente dessa editora. Então é uma possibilidade real na vida de pastores, de outros servos que vão ser usados assim como você foi, né? Verdade. A editora, ela tem uma ética incrível, sabe? Ela respeita os nossos limites como escritores, ela nos dá a direção, porque foi a primeira pergunta, como que eu escrevo um livro? Falei, então o pastor Enéas é um paizão mesmo, falei, né? como que eu escrevo um livro? Aí ele falou, escreve as suas pregações. Meu Deus, talvez até algum pastor que está me ouvindo, a sua pregação vai virar um livro. Então eles foram sendo mentores para mim. Conheci a Carla também, que faz parte, um grande beijo para a Carla e para o pastor Enéas, que também está sendo uma grande mentora para mim, e elas foram dando. O problema, Carol, de muitos nós que temos um chamado, a gente vive num tempo de fast food. Você chega ali no McDonald's, você diz o número, a comida está pronta. Você faz um pedido ali na internet, em pouco tempo aquele pedido já chega na tua casa. E a gente acha que os planos de Deus para a nossa vida é como um fast food, que eles vão acontecer para hoje, para já, para a hora que a gente quer. Para a hora que a gente quer, mas tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, e ela às vezes é inconveniente e o Senhor te prepara para isso. Por quê? Porque o livro, no meu caso, ele foi um milagre. Quem conhece a minha história, quem sabe que eu não teria capacidade. Eu tinha deficiência no ensino. Eu já tomei bomba na escola. Eu já tomei remédio para memória, porque eu não conseguia escrever, eu não conseguia memorizar. Então, quando você vê uma obra dessa, você fala, é uma obra de Deus. Verdade. Porque pela minha capacidade física,
Eu falava, nunca que eu vou conseguir escrever um livro, porque eu conhecia minha deficiência, né, na área do ensino, na metodologia. Então, eu cheguei no Brasil, por exemplo, e eu me inscrevi, eu tô terminando a faculdade, o bacharel em pedagogia. Eu nunca imaginava, já pensou? Quando eu comecei a estudar pedagogia, né, que é língua portuguesa, interpretação de texto, eu achei que eu estava crescendo, né? Com certeza eu estava no Ministério de Ensino, porque eu falo em público, né, meu português ainda às vezes é deficiente, e o Senhor estava me preparando para escrever um livro, para saber até mesmo fazer a produção de textos. Ninguém explica Deus, né? Como que explica? Então a gente precisa estar atento, permitir Deus trabalhar, confiar no tempo dele e deixar. Deus não trabalha de acordo com o nosso tempo. Às vezes a gente acha que está preparada para o ministério e Deus fala, calma. Então a gente precisa confiar no tempo do Senhor. É verdade, né? Ele não perde o controle, né? Nunca. E pastora, do dia que a pastora te entregou essa palavra, agora em meados do ano, não foi? Em abril. Em abril, quando a pastora te entregou essa palavra, até agora, o que aconteceu? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, e aí você volta, vai ser rapidinho, ela vai voltar para contar pra gente, desde que a palavra foi entregue a ela, o que aconteceu até a noite do lançamento. É rapidinho.